Olá pessoal, então vamos para a nossa aula 2, continuando o nosso conteúdo de Introdução à Ciência Geográfica, vamos falar sobre os princípios e sobre os conceitos estruturantes da geografia. Então vamos lá, galera. A geografia, enquanto ciência, ela tem alguns princípios, certo? Eu coloquei alguns aqui, então nós vamos tentar entender o que é extensão, o que é o princípio da analogia, da casualidade, da conexidade e da atividade. Então, lembrar sempre que a aula é remota, nós não vamos aprofundar, a ideia aqui é só tentar esclarecer de forma bem objetiva. Então, vamos lá. Na geografia tem um princípio que ele é determinado princípio da extensão. Então, o que é o princípio da extensão? E aí que é proposto por Hatzel, certo? Então, assim, no estudo do fenômeno geográfico, esse princípio da extensão diz que você tem que delimitar a área. Então, sempre lembrar, quando falar de princípios e falar do princípio da extensão em geografia, é um princípio que vai dizer que o geógrafo ele deve delimitar a área de estudo. Delimitar a área de estudo, certo, galera? E essa delimitação, ela se dá por meio de mapas. Então, para você estudar o impacto ambiental em uma cidade como qualquer cidade, você tem que identificar primeiro onde é que acontece esse impacto ambiental e a partir dali você vai representar aquela área para poder fazer um estudo mais aprofundado. Então, o princípio da extensão se dedica à delimitação da área. Então, isso é um princípio importante. Vamos lá, vamos para o princípio da analogia. Ó, a analogia é importante aqui dentro do estudo geográfico porque as áreas, os fenômenos geográficos, eles são comparáveis. Então você vai fazer uma comparação, certo? Uma comparação de fenômenos que ocorrem no território ou no espaço geográfico. Então vamos entender. Qual é a analogia? Como é que nós podemos comparar, por exemplo, o Rio São Francisco, certo? Com o Rio Parnaíba, certo? O Rio São Francisco com o Rio Parnaíba. Então, nós vamos comparar esses dois fatos geográficos, né? Esses dois rios, e a partir dessa comparação nós vamos estudar certas suas características. Então, na análise geográfica, o princípio da analogia é muito importante. O princípio da casualidade tem a ver com causa e efeito, para entender por que uma determinada ação no espaço gerou um determinado efeito. É o princípio da casualidade. Então, vamos pensar em dias atuais, no caso da pandemia, né, da Covid-19, por que que, por exemplo, Manaus, por que que Manaus, posso dar exemplo aqui de Fortaleza também, estão aí como sendo das áreas mais afetadas pela Covid-19? Isso pode ser refletido através de um princípio da casualidade. Manaus, por exemplo, tem a presença aí da Zona Franca de Manaus, uma conexão importante com a China. Então, certamente ali teve voos que trouxeram pessoas que estavam com o coronavírus, né? Então, o nível de infecção lá foi maior, está sendo maior, porque a circulação do vírus é maior naquele espaço. Diferente do Piauí, que não tem um aeroporto internacional, nesse sentido foi algo positivo, né? Porque se tivesse, certamente a circulação do vírus aqui estaria maior, sendo que é um vírus que ele é importado, né? Ele vem aí da China e vem chegar ao Brasil pela classe média alta e acaba se expandindo aí para as outras camadas. E agora que vai chegando aí as camadas mais de menor renda. Podemos citar exemplo de Fortaleza, tem a presença da Rambi, né? Em Fortaleza, voos diários aí para a Europa, para a Ásia. Então, uma grande presença de pessoas, circulação de pessoas e circulação de vírus. Então, isso também permitiu uma maior velocidade do vírus aí nesses espaços. Então, isso é o princípio da casualidade.
que o geógrafo ele entende fazendo essas relações. Beleza? Vamos para um outro princípio aqui, que é o princípio da conexidade, ou da conexão. Ou seja, pessoal, tudo que acontece na natureza não é isolado, não é, né? Tudo tem uma conexão, certo? Então, ó, não é nada isolado. Vou colocar aqui, nada é isolado, certo? Tudo é conectado. Poderia utilizar o exemplo aqui, certo? Que eu falei aqui da causa e efeito, mas vamos usar o exemplo da natureza. Por exemplo, por que a região norte é uma região chuvosa, por exemplo? Porque lá tem a presença da floresta amazônica, que favorece uma grande quantidade de umidade para aquela região, que permite a formação de nuvens que vai oferecer, aí possibilitar chuvas. Então existe uma conexão entre a vegetação, com a formação de nuvens, com o tipo de solo daquela área. Então nada é isolado. Tudo na natureza é conectado. Infelizmente, às vezes, é que o conhecimento científico ficou muito fragmentado. Às vezes nós não temos uma visão de totalidade, mas a geografia oferece essa visão, de entender o mundo como um espaço conectado, certo? Então, é a mesma coisa, um evento que acontece na China, e em poucos meses está afetando o Brasil, devido às redes de conexões, certo? Que existem aí no espaço globalizado. Vamos para outro princípio, que é o da atividade, certo? Esse princípio da atividade, ele tem a ver com a ação no espaço geográfico, né? Nesse caso específico. É, o princípio aí denominado por Bruins, né? Ação ação no espaço geográfico. Então, toda ação no espaço geográfico resulta uma, em um resultado, em uma consequência, certo? Então, a partir do momento que o homem desmata uma determinada área, aquela região sofrerá algum tipo de consequência, certo? Então, quando você polui um rio, a partir daquela ação, você vai ter uma outra consequência, que você vai dificultar o acesso à água, por exemplo. Então, é preciso entender que, à medida que o homem interfere no espaço, tem alguma ação no seu espaço, essa ação vai resultar em alguma consequência, certo? Então, é entender que na atividade resulta-se aí nessa ação, certo? A ação do homem no espaço gerando determinadas consequências. Pessoal, é importante casualidade. É um princípio aí de Humboldt, né? E a analogia, galera, a extensão, é o primeiro aqui, é um princípio de Ratzel, né? Que são todos geógrafos que são importantes para a reflexão do pensamento geográfico. Certo, galera? Então, esta aula de hoje, essa aula 2, foi para entender exatamente esses princípios geográficos. Na próxima aula, a nossa aula 3 será sobre conceitos estruturantes da geografia. Ok? Valeu, galera. Até a próxima aula.